Bem-vindos ao ES Brasil, debate especial Destinos ES. Hoje vamos começar com José Antônio Boff Buffon, secretário executivo da Câmara Empresarial do Turismo na FEComércio ES, Paulo Maia, diretor de Relações Sociais do Sindipés, e Rodrigo Befuit, presidente do Sindibares e Abrazel Espírito Santo. Esse debate é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Democracia que fortalece o futuro. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidade. Você sabia que o turismo no Espírito Santo está pocando? O Estado vem recebendo cada vez mais a visita de influenciadores brasileiros e também até estrangeiros, os gringos. Mas será que o Espírito Santo está preparado para receber toda essa atenção? É sobre isso que conversamos hoje. Rodrigo, o Espírito Santo atrai muitos turistas por conta das belezas das praias, principalmente no verão, né? Como é que o Espírito Santo está agora, nesse verão de 2026, com relação à infraestrutura, né? Como ele tem recebido os turistas? Ele está preparado? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. O Espírito Santo, esse verão, esse final de ano, realmente a gente tem percebido um aumento no volume de turistas relevante. Tudo fruto de todo esse movimento feito em torno do turismo, não apenas pelo trade, liderado pelo governo do estado também. E eu acho que, mais do que isso, o capixaba entendeu a importância do turismo e isso tem dado reflexo, né, na ponta, né, nos restaurantes que estão sempre aí expandindo, né, contratando mais gente exatamente para atender da melhor forma esse turista. E, Paulo, com relação ao design por Sindipés, o Espírito Santo tem dado conta também no ano de 2006 de abarcar toda essa população que aumenta, né? O catador do mundo das séries, Paulo Jones. Sim, não. O Espírito Santo vem como comportar todo esse volume. Um trabalho, como bem dito pelo Rodrigo, que vem do ano de 2025, de todo o marketing, de todo o investimento do governo do estado, de Sebrae, da FEComércio, que veio fortalecer esse turismo para que a gente tenha agora, nesse mês de janeiro de 2026, uma demanda que a gente já está esperando por esses resultados. Então o Espírito Santo tem infraestrutura, a hotelaria está preparada, os restaurantes estão preparados, a gente tem uma mão de obra qualificada. Acredito que cada vez mais a gente vem fortalecer esse turismo aí, tanto nacional quanto internacional. Aí agora eu queria falar sobre essa característica do Espírito Santo, que são as praias, né? Existia um termo, né? Sol e praia, e agora parece que isso mudou. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre esse conceito e como ele é importante para o Espírito Santo. Exatamente. O sol e a praia continuam no mesmo modelo, né? Não mudaram, não. Mas veja bem, o verão, ele é sazonal, né? Quando a gente tem a sorte de ter um verão sem chuva, aí a chance de ter um movimento muito maior. Vocês podem ter um verãozinho com chuvoso, se a gente reclama, né? Mas assim, esse ano já parece que vai ser um ano muito bom por conta que vai estar firme o tempo. Mas não tem só isso. A economia brasileira hoje está num momento muito aquecido. O Espírito Santo é um estado que ele vem crescendo acima da média nacional. Nós temos aqui um bom ambiente de negócio, muitos investimentos, tem um governo que trabalha muito bem. E nós também, assim, o comércio, o governo do estado, o Sebrae, o Montures, mais agora recentemente a Zurich, do aeroporto, se envolveu, né? Constituímos uma governança muito forte para promover o Espírito Santo fora daqui. E lógico, quando você promove, a primeira coisa que eles lembram é que ele tem Vitória, tem Vila Velha, tem Paraparí, tem as praias daqui. E aí vem muita gente mesmo, né? Mas isso também tem que acender um alerta. Que praia é sazonal e quando tem chuva nós temos um problema. Nós temos que ajustar um pouco o conceito. Felizmente, o plano de marketing do governo, de turístico, que esse ano foi construído agora no final do ano, o papel muito forte do governo do Sebrae,
trabalhado efetivamente nisso daí, eles perceberam o seguinte: nós temos que superar essa visão estática e acomodada de sol e praia. Porque o sol e praia se vendem sozinho. Eles atraem do que essa sazonalidade. Mas tem que incorporar uma outra categoria, que é a praia e o mar. O plano de marketing do início está mudando esse eixo. Da praia, sim, lógico que praia precisa de sol. Mas é a praia e o mar. Porque o mar oferece muitas outras potencialidades e possibilidades que não dependem necessariamente do sol. E pode ser tocado o ano todo. Você tem aí eventos, esportes, observação de baleias, de golfinhos, mergulhos, pesca oceânica, enfim. A gastronomia tem uma ampla possibilidade de vender o Espírito Santo independente do sol e praia propriamente dito. Então, a mudança do eixo praia e mar, ela é muito positiva. É uma mudança da mentalidade do capixaba. A praia já é mais a pessoa que fica no calçadão. É isso. Então, a praia faz tudo. E outra coisa também, não existe o sol e praia como um todo. Existe praia de todos os tipos. Em todos os tipos tem veranista, tem banhista local, tem o cara que vem do Espírito Santo, tem o cara que vem de mim, que está de fora, de longe. Então, se compreender a dinâmica de cada praia, para que você possa recortar o território, envelopar e vender frações do território, como outros estados já fazem isso. Eu não vendo sol e praia no Espírito Santo. Eu vejo praia, por exemplo, lá de Iriri, posso vender Iriri, Guarapari, lá em Pacotia, posso vender Itaúnas. Então são recortes. Vila Velha e Vitória, elas por si só já se vendem, mas todas as praias precisam de recorte e uma promoção. Eu vou somar essa informação do FOL, que é importante também que a gente saia só da temporada de verão, né? Que a gente quer realmente que a temporada seja esticada o ano todo. Então, a gente tem aqueles distritos de litoral ou de montanha que não vão ficar mais restritos a dezembro ou a janeiro. Elas vão ter um mês, uma temporada mais prolongada. Então, a praia ela é o ano todo, né? O mar é o ano todo. O mar é o ano todo. Então, eu acho que essa é a jogada para que todos esses destinos, como ele foi Itaúnas, Iriri, seja Guarapari, tenha turista o ano todo. Então essa é uma jogada positiva. Assim, pelo que eu entendi, é como o Nordeste já trabalha em algumas praias, por exemplo, a Praia da Pipa. É a Praia da Pipa, não é ali a cidade, né? É o contexto da própria praia que é vendido, né? Você vê. Alagoas e Paraíba e em Pátio do Norte, eles vendem muito bem a praia e os atrativos derivados da praia. Mergulhos, passeios, etc. Nós temos também que fazer isso aqui no Espírito Santo. A gente agora, esse ano, já cresceu muito o avistamento de baleias. É uma coisa muito... Até uma estação durante o ano. Mas tem muita coisa a fazer nessa época. Tem os mergulhos em Guarapari, Guarapari é a capital nacional da biodiversidade marinha, por exemplo. Então, tem que trabalhar isso. Então, o plano de marketing do Estado, pela primeira vez, ele traz esses recortes e essas estratégias. É muito bem elaborado, pô. Legal. Você quer complementar? Não, isso, complementando o que eles estão falando, trazer essa regularidade facilita, inclusive, do que a gente estava falando na primeira pergunta, da programação, né, da empregabilidade e da recepção desse turista. Então, é muito importante que a gente esteja caminhando nessa direção. Bom, continuando com você, você está falando, né, dos turistas, né, nos bares, restaurantes, né? Esses turistas que vêm, provam a gastronomia, né, vêm curtir no Espírito Santo, eles retornam? E se eles estão retornando, já tem uma forma de medir isso? Como que, para que se repita ou, de repente, criem novas estratégias para o próximo ano? Nós, como setor, nossa medição ela é muito empírica, né? Muito no momento ali, e a gente tem percebido um aumento muito grande, né, de tanto pessoas de outros estados quanto internacionais, e aí provam, de fato, a gastronomia nossa, falam muito bem, é ainda uma gastronomia que não é tão conhecida, então isso é muito importante fazer parte dessa divulgação, porque não é só a moqueca, embora a moqueca seja mais famosa, mas a gente tem diversos tipos de gastronomia, dado essa peculiaridade aqui, né, até da própria colonização do capixaba. Então, isso tem cada vez mais feito
reverberado e os turistas têm voltado, têm divulgado isso. A gente vê, você até colocou na introdução, muitos blogueiros têm falado disso, muitos blogueiros especialistas em gastronomia têm descoberto a nossa gastronomia, e isso é o boca a boca, que é o boca a boca positivo, tem trazido não apenas o retorno, mas com novos turistas. Essa percepção do setor já existe, mas e quanto à política pública, né? O Espírito Santo, felizmente, vive um momento muito positivo nisso, né? O trade, eu sou novo nesse segmento, depois vai fazer 3 anos agora que estou trabalhando, vem de outro movimento, que é da inovação, que é no movimento de bater na trave também, não entrava e encaixou também o jogo. Eu vejo que tem gente aqui que está há décadas carregando essa bandeira, vamos dizer, né? E quando você luta sozinho, você não é visto. E às vezes você pautar o governo fala, esse cara é uma demanda do setor dele, o outro não pensa assim. Hoje não, hoje a entrada da FEComércio permitiu a gente criasse uma coragem lá. Ele foi o primeiro presidente da Câmara Brasileira de Turismo. O papel nosso lá é dialogar. Quando uma demanda de um segmento se torna a demanda de vários segmentos, o comércio encaminha isso nas instâncias competentes, pelo governo, pelo setor executório, serviço na velha, procura os órgãos do governo para conversar. Isso tem permitido que o governo compreendesse que a dinâmica de você apoiar turismo não é igual a fazer uma estrada. A estrada você tem um orçamento, você faz uma boa licitação de uma empresa, bota o dinheiro lá e vai lá e faz a obra. Se no meio da execução da obra acabou o dinheiro, você fecha o canteiro de obras, guarda as ferramentas, no ano que vem, no orçamento, você volta e começa onde você parou. Né? Não tem prejuízo para a obra, assim, porque não estragou nada. No turismo, não. No turismo, você tem que investir todo ano a mesma coisa, sempre. Mesma coisa. Tem que divulgar, tem que promover, tem capacidade, tem que treinar, tem que fazer tudo igual. Todo ano. Então é uma continuidade. Não precisa de muito dinheiro. Não requer montanhas de dinheiro. Requer que a política seja coerente e que ela seja continuada e repetitiva, para que os restaurantes, os hotéis entrem na estratégia. Falam assim, eu vou fazer uma nova loja para mim, vou fazer um novo hotel, vou abrir uma nova filial do meu restaurante, daqui a 2 anos em tal lugar, porque ele já consegue prever os movimentos. Uma política pública tem que dar previsibilidade e estabilidade a este movimento. E hoje nós estamos começando a fazer isso no Espírito Santo. Paulo, você que é do de hotéis, né? Os hotéis têm que ter algum tipo de expectativa, né? Para alguns períodos do ano. Como tem sido minha ficção? Se eu vou complementar o que o Rodrigo falou, o Espírito Santo hoje ele está numa prateleira de um produto novo. Então, por ser novidade, isso também atrai muitos olhares. E isso é uma coisa muito positiva para a gente, né? Que está chegando agora no mercado nacional. Que esse mercado nacional está comprando essa ideia. Um turismo que você vai ter segurança, com boas praias com enseadas calmas, com boa gastronomia, bons restaurantes, boa hotelaria. Então isso é muito positivo hoje porque a gente está vendendo para o nacional. Não vale também não esquecer do turismo regional, que é um turismo que ainda é o mais forte nosso, que abastece muito a nossa região. Eu vou te falar, em alguns lugares representa 80% do turismo daquela região, é o turismo regional, Colatina, Linhares, e lá Cachoeiro, a Venda Nova. E a hotelaria, ela tem uma perspectiva muito positiva cada ano que passa, e agora sim com esse plano de Marte. Aqui no off, a gente conversando aqui, o Buffon, percebemos que a hotelaria agora está se movimentando mais, né? A hotelaria está indo mais atrás. É claro, quando a gente enxerga que tem uma política pública bem resolvida, bem desenvolvida, com atores bem definidos, como já falei, o Sebrae, que é comércio, a Seguros, o governo do estado, a gente consegue se movimentar melhor. Não existe um protagonista, existe agora um turismo que realmente quer se fortalecer. O Sindi Hotéis acredita muito, vem oferecendo treinamento, capacitação, cada vez mais preparando um grupo de hoteleiros, não só no lado empresarial, mas também no lado dos colaboradores, e cada vez mais a gente se coloca aí com uma disposição de fazer esse turismo crescer, desenvolver, que é o que a gente mais espera para o estado do Espírito Santo. Que é os turistas retornem. Que retornem, que essa recorrência é fantástica. O Rodrigo pontuou isso no restaurante, mas assim, na hotelaria a gente consegue ter essa recorrência
hoje de um hóspede voltar 2, 3, 4 vezes no ano para nos visitar. É claro que hoje a gente tem um turismo corporativo muito forte, e é por isso que a gente precisa dessa temporada de verão mais longa, essa temporada de verão mais forte, né? E aí eu acredito que a hotelaria vai estar preparada, pronta para receber preços. Ainda falando de infraestrutura, uma experiência que eu tive com a minha família é de que talvez a gente está acostumado, então não chama a nossa atenção. Mas para quem é de fora, foi falado em segurança, né? A presença da polícia, seja no totem, seja nas viaturas, e até quando você vai à praia, já que a gente está falando de verão, tem um guarda-vidas sentado lá no espaço dele, mas tem salva-vidas passando na praia, de quadriciclo, e tem helicóptero. A segurança é um fator importante para o que está acontecendo no Espírito Santo com relação ao turismo, principalmente no verão, que o estado fica cheio de gente. Sem dúvida, eu acho que isso inclusive está virando referência, né? Aos poucos a gente tem visto, porque como o Paulo falou, a gente que está aqui, você também mencionou, a gente talvez não nos chame atenção, mas para quem vem de fora, ter esse ambiente de segurança faz toda a diferença, né? Aí falo até em nome do setor, que muitas empresas do setor funcionam até mais tarde, e o turista ter essa segurança de poder ficar até mais tarde, voltar para casa com tranquilidade, faz toda a diferença, sem dúvida. Tem falta importante, assim. A gente fala, a praia tem suas aptidões naturais. Dependendo de características, ela traz um tubo A, B ou C ou D, dependendo da origem. Mas tem outro fator que todas as praias precisam ter, que aí depende fundamentalmente do poder público, do estado e dos municípios. Em primeiro lugar, a segurança. Porque o turista, ele vem, mas ele não volta se ele se sentir inseguro. Segundo, a limpeza da praia. Tem cidades aí que terminou o movimento, já ainda limpando na noite mesmo, já vira limpo, amanhece limpa a praia. Você tem que esperar no outro dia para você catar o lixo. E mais, a forma de você abordar o turista já reduz a quantidade de lixo que você tem, que você gera no isso, né? Aí é política pública para isso. Terceiro lugar, o saneamento. Saneamento é mais longo prazo, mas segurança, acessibilidade, seja por automóvel ou por ônibus. A limpeza e o saneamento são fatores cruciais. Sem esses, nenhum destino litoral se sustenta, nenhum destino qualquer que seja se sustenta. O Espírito Santo está bem, né? Agora, a Polícia Militar, ela tem um trabalho muito estreito lá com o pessoal da Câmara Empresarial de Turismo lá. Se fez reuniões, tem os feedback, as informações. Isso é muito importante. Eu vou somar aqui com o Rodrigo, que é o presidente do Sindibartes, tem essa informação. A gente recebe muitos clientes a informação do elogio, né, para a área de gastronomia e de restaurantes, e principalmente, Rodrigo, a regularidade dos preços. Não existe uma exploração igual a gente vê em outros setores, em outras áreas. Então, assim, essa área de gastronomia, a gente recebe feedback muito positivo de que quando eles vão para a praia, que eles vão para o quiosque, eles não se sentem explorados, como a gente viu em outros destinos aí. Então, assim, isso também é muito positivo, que chega para a gente ali no balcão do hotel, esse ponto de elogio, esse ponto de que realmente o Estado está fazendo a parte dele ali, oferecendo o melhor para o cliente, sem explorar o cliente. Outro fator que faz retornar. Faz retornar, né? Nesse verão, muitos influenciadores têm passado pelo Espírito Santo. Estiveram aqui o Spencer, Jordan Whitson, o Gringo Shaw e o Caçador de Cultura. O Espírito Santo virou moda? Qual a opinião de você? É importantíssimo esses influenciadores estarem no nosso estado, estarem conhecendo a nossa cultura, conhecendo a nossa gastronomia, os nossos meios de hospedagem, a nossa natureza, que o Espírito Santo, as nossas praias. É importantíssimo, isso eleva muito o nosso nível, o nível do turismo. E a comparação deles é muito natural, né? A gente percebe isso. Eu estava vendo o francês falando da moqueca, do sabor, de como que é diferente. Então isso eleva muito o nosso nível e faz com que essas pessoas que seguem esses influencers tenham a curiosidade e comecem a pesquisar mais sobre o nosso estado e venham nos visitar. Importantíssimo, é um trabalho fundamental que está sendo feito. Acredito que também mais um pouquinho a gente vai ter ainda mais resultados aí com esses influenciadores.
O seu setor, né, de bares e restaurantes é um dos que eles mais buscam, né, justamente por conta da gastronomia mencionada pelo Paulo. Não, sem dúvida. E assim, nesse ponto até queria louvar todos esses atores, como eu já falei, mas principalmente o capixaba. O capixaba ele tem mudado sua mentalidade, entendido que turismo é renda, é trabalho, retorno para a sociedade. É uma indústria limpa que traz pessoas de fora, traz dinheiro novo. Então, o capixaba está de parabéns, está recebendo essas pessoas de braços abertos e o resultado é esse aí que a gente está vendo. O capixaba ama receber. A gente tem que lembrar sempre, o capixaba ama receber os visitantes. Ele gosta, ele gosta de trazer para dentro de casa, ele quer apresentar as belezas desse estado. Ele é orgulhoso, né? Orgulhoso do que está sendo mostrado. O Rodrigo falou muito bem. Parabéns a esse povo que está lutando pelo turismo do nosso estado. E aí, Buffon, essa moda do Espírito Santo? Assim, a gente fala que o Brasil tem um complexo de vira-lata em relação aos outros países do mundo. O capixaba também tem um pouco disso em relação ao restante do Brasil, de que aqui nada dá certo, aqui nada funciona, aqui nada é bom. Eu conheço todas as capitais do Brasil, exceto Boa Vista. Conheço umas 200 cidades médias pelo Brasil afora. Eu não vejo essa diferença assim de que o capixaba atende mal. Pelo contrário, ele atende dentro dos padrões da cultura dele. Tem o nordestino, ele é mais alegre, ele festeja mais a presença das pessoas. O mineiro é muito desconfiado, mas quando você entra na esfera de amizade dele, é como se fosse da família, vamos dizer, né? Então, cada estado tem o seu jeito de receber bem. O Espírito Santo recebe muito bem, muito bem. E o Espírito Santo hoje, o capixaba, está começando a compreender essas comparações entre nós e o que está lá fora. Porque você tem que viajar também para poder perceber o que tem lá fora. Quando uma pessoa de fora vem para cá, é aquela história. A propaganda é alvo do negócio. Se você não comunica e não divulga, ninguém vai saber. Como a gente não tinha uma política estruturada de divulgação, os influenciadores cumprem um papel fundamental nesse processo. De dar o depoimento, o testemunho, né? Só lembrar o seguinte, que depoimento não inventa coisa. Só tem o que oferecer. O que você vende é que o influenciador compra e leva adiante. É a experiência. Um bom atendimento. De um taxista, de um Uber, de um restaurante, né? Você chegar num restaurante, hoje, sentar numa mesa, e o garçom perceber que você é um turista. Tem lá 40 mesas no salão. Aí, o pessoal do comércio ali, se alimenta ali, tem um turista. O garçom lá chega, o senhor é de fora? Como é que é? Tá fazendo o que aqui? Chama o gerente lá e apresenta ele para o gerente do restaurante. Esse tipo de interação que é fundamental para atender esse público. O turista quer aqui, não quer luxo. Ele quer conforto, tranquilidade, ele quer estresse zero. Um sorriso no rosto. Porque ali ele largou os problemas em outro lugar. Ele não veio aqui para ter outros problemas. Né? Então, o atender bem é isso. É você atender rápido no hotel. Não tem cabimento você pegar um voo de São Paulo para cá, 1 hora de voo, e ficar 45 minutos num check-in de hotel. Isso é desproporcional. Isso é desproporcional, por exemplo. Você ir para o restaurante e ficar 1 hora para atender, para ter um peró frito com batata frita. Não tem cabimento. Então, o atender bem é isso. Comodidade, conforto, segurança, relaxamento. O Espírito Santo é bom nisso. Sim. Bom, pelo menos tem recebido muitos elogios, né? Isso não podemos negar. Você comentou aí na sua resposta sobre a questão da vinda dos influencers, que isso é muito positivo, mas isso não é espontâneo, não foi por acaso. Tem todo um trabalho de divulgação do Espírito Santo agora, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como isso tem sido feito. Nós estamos começando a fazer profissionalmente aqui os fan tour. Festa da Penha, tem fan tour agora, que das agências receptivas nossas que fazem. Temos aí uma agência que os bichos que ela faz, com o pessoal da cervejaria de São Paulo, traz pra cá e faz 30, 40 pessoas aí. Mas agora nós estamos fazendo um pouco diferente disso. A Festa da Penha, por exemplo, é a 3ª festa mariana do Brasil. É uma festa de romeiro. Romeiro não é turista. Romeiro vem com um propósito, é religioso. Ele sai de manhã, vem aqui no convento e volta à tarde. Alguns romeiros vêm fora do estado. Vem, fica 1 dia ou 2 e volta. A Secretaria e o Sebrae, com o apoio da FEComércio e do SESC, começaram um trabalho de fazer um fan tour especializado
para a Festa da Penha. Porque tem gente no Brasil e no mundo que é turista que se move pelo território em função de atrativos religiosos. Mas ele não quer só rezar. Ele quer ver o patrimônio histórico, ele quer ver a cultura, quer ver a gastronomia. Então é essa pessoa hoje, nós estamos trabalhando nessa perspectiva. E o Espírito Santo conseguiu fazer uma coisa muito importante, que é casar de curso com os operadores do turismo. O Sebrae coloca um dinheiro para cada real que o operador coloca, ele complementa com mais R$1, que é para essa operadora estruturar produtos e colocar na rede dela, e de revenda dela com as agências, e divulgar o Espírito Santo. Isso levou a gente agora a uma aproximação muito grande com as companhias aéreas. Sim. Então nós tivemos dificuldade de conversar com as aéreas. Hoje, a gente conversa francamente com as aéreas, estou começando a discutir malha, horário. Tem até isenção de impostos, né? Para que elas possam abrir mais. Se você não for lá conversar, ele não vem. Sim, tem que ter sim. Desconto. Então hoje nós estamos começando a conversar isso. Então é esse movimento que tem feito um movimento consistente. Ele acontece em todas as frentes, não é um fato isolado. Essa promoção na internet, nas redes sociais do Espírito Santo, vocês já podem, a percepção, né, dos setores, já causa impacto direto? Qual a opinião de vocês? Sim, diretamente. Todo o trabalho foi feito no ano de 2025, já começa a refletir agora nessa temporada de verão e vai refletir nas próximas temporadas. Então, assim, é um trabalho, como o Buffon falou, um trabalho muito sério, um trabalho de parceria, de identificação, um trabalho estratégico. Quem você vai trazer também? Esse fan-tour não é para um oba-oba, é um fan-tour direcionado. Então, os resultados vão aparecer e já vai aparecer para o verão agora, como carnaval, e para as outras temporadas. Então, isso é muito positivo e eu vejo assim que é uma crescente para esse ano de 2026, atrair mais esse tipo de evento para continuar performando. Como o Buffon falou numa fala anterior, é uma continuidade. A gente precisa ter continuidade. Não pode ser um voo de galinha, não. Aqui realmente tem que ser um voo de continuidade para que a gente tenha resultado sempre. Sua opinião, Rodrigo? Não, minha opinião, até complementando essa percepção do Paulo, isso tem refletido, a gente aumentou, a perspectiva de que esse aumento continue, isso vai de todos os, que eu até citei aqui os bares noturnos, mas vai desde bares noturnos, a comida do dia a dia, o self-service, a fast food, todos têm nos dado esse mesmo relato desse aumento devido a esse aumento turístico. Só uma questão sobre o eu não posso dar os números exatos porque eu não tenho os números exatos, mas o aumento dos recursos para uma promoção de divulgação no Estado do Espírito Santo para o orçamento de 2026 é enormemente maior do que foi dos anos anteriores. Nunca visto. Então, assim, se eu for desproporcional, que é 4, 5 vezes maior do que foi esse ano. Então, ano que vem, nós vamos ter uma concentração de esforço muito grande na promoção e divulgação. Aí a rede hoteleira, os hotéis, o receptivo, os restaurantes, eles têm que se preparar para isso. Porque, de fato, nós vamos ter uma concentração de esforço muito grande em promoção e divulgação em todas as ferramentas possíveis este ano de 26. É um desafio, né? Desafio, sem dúvida, que a gente está preparado para implementar. Bom, aí, já caminhando para encerramento, o Espírito Santo, como o Buffon falou, ele se apoia no turismo de experiência e aí não faltam características do estado que fomentam isso, que é a gastronomia, que é a cultura, né? Como que essas características são trabalhadas pelo seu setor, que é justamente o setor que recebe o turista, pega o turista pela boca, né? Vamos dizer. A gastronomia é uma experiência em si, então a gente procura realmente ressaltar dentro de cada segmento desses, né? Seja os regionalismos, seja realmente o que se oferta para o cliente, porque hoje a gente tem, além da gastronomia local, a gente tem muita oferta de gastronomia de diversidade, de gastronomia internacional, cozinha internacional. Todo esse repertório ser ofertado para o cliente, para o turista e para a população, naturalmente, faz com que o destino seja muito rico, porque eu acho que é o que faz as pessoas saírem daqui bem impressionadas. Paulo, os hotéis. Hotelaria é isso. O hotel ele quer que o cliente fique na rua, que ele vá passear, que ele vá visitar
A gente não quer o Faz cliente ali. energia lá dentro, A gente não faz internet. quer o cliente ali, né, é insatisfeito porque não tem nada o que fazer na rua. Muito pelo contrário, a gente quer que esse cliente vá para a rua, para ele pegar uma praia, para ele visitar o Buda, para ele fazer a pisa da uva, para ele ver uma cachoeira, para ele fazer um esporte de aventura. Então a gente quer realmente que essas experiências sejam memoráveis para eles, para que eles possam retornar. Saiam daqui do Espírito Santo falando bem, falando, ó, tivemos uma boa hospedagem, uma boa gastronomia e boas experiências. E é isso que a gente quer para esse turista que venha nos visitar e que ele volte para suas casas com essas memórias aí saudáveis, já pensando na próxima viagem para voltar para o Espírito Santo. E tem uma coisa importante, mano, que a pessoa que vem aqui, vai ficar uma final de semana, vem na sexta com a família, fica o sábado e vai embora no domingo. Muito importante que os hotéis, os restaurantes e os receptivos possam encaixar nele os produtos ou desprodutos, que eu vou voltar, que é o turismo de montanha, de interior, do agroturismo nosso. Nós temos, no agroturismo, nós somos a referência brasileira. Sim. A referência brasileira. Então temos muita coisa a oferecer. Então nós temos que começar a vender o Espírito Santo como um todo, né? E aí todo mundo tem que estar engajado nesse projeto. Desde o taxista, que é o maior especialista em todos os assuntos, né? Eu sabe tudo, né? Taxista. E a recepção dos hotéis. Dá informação, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Nos restaurantes, um garçom educado, bem informado, é muito importante. Os guias de turista os guias preparados, né? Com informação, com vivência. É muito importante. É uma totalidade de coisas que se integra. Cada um tem o seu papel. E o papel fundamental, mais estruturante, a curto e médio prazo, é o do governo. Sim. O governo vai lançando as bases para que o setor privado depois toque isso daí de forma autonomamente. Agora, encaminhando para a última pergunta, né? Vou começar com o Buffon. Ajustes. O que precisa melhorar ou mudar para o verão de 2027? Eu falo assim, o verão, toda cidade tem que ter seu plano verão. Mas o plano verão não deve começar em novembro, deve começar depois do carnaval. Rodou o carnaval na cidade, terminou o carnaval, fechou aquele ciclo de visitante, você tem que começar a planejar o ano que vem. Porque como é que as escolas de samba fazem isso? Termina o carnaval e já começa a preparar o outro carnaval. Né? O ano seguinte é o planejamento. Então uma cidade como Guarapari, uma cidade como Aracruz, como Assunção da Barra, Anchieta, cidades muito fortemente impactadas pelo turismo, passou o carnaval, faz o balanço, faz o diagnóstico e começa a pensar. E aí segurança, saneamento, limpeza, sinalização e divulgação. Sinalização muito importante. Sim. E divulgação. Começa a trabalhar. Chama ali a instância de governança do turismo, reúne a Secretaria de Turismo, reúne o sindicato de bares da cidade, o Sindibares, o Sindilojistas, que é ligado à Fecomércio, e começa a criar um grupo para pensar. É assim que deve fazer. Então o planejamento não tem que ser assim um ato de uma sala de guerra, uma sala de emergência, quando acontece um problema. É começar ali, medir o abastecimento da água, faltou água, não faltou água, como é que é isso? Então tem que começar depois do carnaval, porque aí se torna uma normalidade depois. Não precisa mais de plano verão, porque a coisa entra na rotina. Aí vai igual a escola de samba, né? Já está automático. Rodrigo. Eu vou complementar o que o Buffon falou, excelente, é exatamente planejamento. E dentro disso aí, para facilitar esse planejamento, dados. A gente tem buscado bastante dados, informações, mas ainda precisamos caminhar bastante, depurar isso e divulgar isso. Eu acho que todos, aí cada um dentro da sua esfera, consegue pegar essas informações do que ali é tocante e fazer esse planejamento da melhor forma possível. Isso aí, Paulo, você com tudo que está vindo para esse ano de 2026 de investimento no turismo, o Sindhotéis ele já começa o planejamento de treinar as equipes de hotéis, treinar os empreendedores, abrir capacitação para algumas cidades que têm dificuldade de acesso a essas informações de hotelaria. Então, assim, a gente já começa agora, a partir de fevereiro, esse novo planejamento, já pensando já no verão de 2027, como você falou. É importantíssimo. O Senac está aí. O Sindhotéis tem parceria com o Senac, com o Sebrae, com o governo do estado, porque é importante. A gente não quer só enxergar lá o verão de 2027, a gente tem uma continuidade já de um trabalho que está sendo feito
mas a gente também sobrevive de demanda. Então, cada vez que a gente for mais demandado, cada vez mais a gente investe em treinamento, qualificação, para que quando esse cliente chegar lá na recepção do hotel, ele ser bem atendido, ele ser surpreendido, né, e que ele tenha um bom reflexo de que nós, do Cid Hotéis e de todo esse grupo aqui que a gente falou, está investindo em turismo no estado do Espírito Santo. O S Brasil Debate está terminando, mas vamos ouvir, antes de agradecer a todos, as palavras dos patrocinadores. Eu me chamo Tradição. Meu nome é Respeito. Pode me chamar de família. Me chamo Educação. Meu nome é Fé. Nós somos a ALIS e acreditamos que os valores dos capixabas são a identidade do nosso estado. Valores de um povo que trabalha, confia, empreende e faz o nosso Espírito Santo se desenvolver. Os valores são a nossa força e a nossa energia e inspiram a Assembleia Legislativa a trabalhar com transparência e responsabilidade para defender o que é direito de cada capixaba, o que é valor para cada um, como segurança, empreendedorismo e oportunidades. Com a ALIS, o Espírito Santo cresce e o capixaba se fortalece. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. O futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. E é ele que me leva ainda mais longe. Sempre perto de cada um. Porque quando olho pra frente, lembro quem sempre esteve ao meu lado. Investindo, inovando, acreditando. Eu sou inovação. Eu sou tradição. Somos um banco que se orgulha de onde vem. Mas principalmente pra onde vai. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Porque é assim que caminhamos, evoluímos e crescemos. Banestes, juntos para o futuro. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. O S Brasil Debate contou com a presença de Rodrigo Verfluit. Muito obrigada, Rodrigo, por ter participado. Eu que agradeço. Com a presença de Paulo Maia. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez por ter participado. Obrigado. Muito legal esse bate-papo com o Rodrigo, com o Buffon, pessoas aí que têm conhecimento vasto aí do turismo capixaba. Buffon, muito obrigada pela sua presença. Sempre um prazer estar aqui, contribuindo, ajudando a elaborar pensamentos, estratégias, avaliações. Muito importante. Para você que está nos acompanhando e quer saber mais informações sobre esse ou outros assuntos, acesse sbrasil.com.br, nos acompanhe em nossas redes sociais e até a próxima!